Que alegria estar com vocês nesta noite, a convite do pastor Messias, do pastor Miguel, e dizer que a honra é minha em poder cooperar, servir aqui nesta casa. Pastor Messias, irmã Norma, que alegria conhecê-los pessoalmente também. Miguel e Ruth, e também o Natanael e a Carla. Natanael, cadê o Natanael? Eu o conheci lá em Recife, não é? Tempo bom aquele também que passamos juntos. E nós estamos no Brasil, eu e a minha esposa e a nossa família, fazendo um trabalho. Você conseguiu baixar aí, meu irmão? Pode passar a próxima, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui está a minha família. Ó. A minha família, eu não sei se dá para vocês verem bem aí. Dá para verem bem? Se der para apagar a luz só para me mostrar. Isso. Aí está, ó. Vamos ver daqui para lá. Está a minha filha Letícia, casada com o Felipe. E ali, ó, daqui para lá está o Joaquim. Depois vem o meu netinho Davi e a Luísa. Meu filho Douglas, o de barba, do movimento Jesus Cop. Quem conhece o movimento Jesus Cop aqui? Levante a mão. Que bênção. O Douglas faz um trabalho lindo hoje no Brasil, casado com a Valéria. Aí está meu filho Pedro Henrique e a namorada dele, a Kelly. A Luísa e o Davi, de branco ali, ó, são os meus netinhos, filhos do Douglas com a Valéria. E o Joaquim é filho da Letícia com o Felipe. Essa aqui é a nossa família. Não é uma família perfeita, mas é uma família muito abençoada por Deus. E ser avô é uma bênção. Diz que o avô é um animal bravo que os netos, que os filhos amansam para os netos subirem em cima. Não é verdade? Eu me pego fazendo coisas, eu e a Rosa, não é? Nos pegamos fazendo coisas para os netos que a gente não fez para os filhos, não é? E a gente curte muito os netos porque não curtimos tanto assim os nossos filhos. Dizem que os netos são filhos açucarados, não é? Os netos são filhos açucarados, é uma bênção, não é? Eu estou achando que como nós colocamos no Keynote, passa para mim, irmão, só para ver se saiu do lugar, eu não vou usar. Passa para mim o slide. Vamos fazer o seguinte, eu acho que vamos tentar usar. É que eu trouxe no PowerPoint e nós colocamos lá no Keynote, então vamos tentar usar a partir de... Volta um pouquinho para mim, então, só para a gente ler um texto na palavra aqui, ó. Na proporção que eu for passando aqui, o irmão vai passando aí, ok? Ótimo. Então, vamos ler esse texto. Repete comigo. Família, meu maior patrimônio. Meu maior patrimônio. Só as mulheres. Família, meu maior patrimônio. Só os homens. Família, meu maior patrimônio. Se você perder seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder sua saúde, você perdeu alguma coisa. Agora, se você perder a sua família, você perdeu o seu maior patrimônio. Agora, família começa com o casamento. É a partir do casamento que a gente vai construindo uma família. Por isso, falar sobre o que é casamento é a gente refletir o início do processo. Então, vamos ler a Bíblia. Gênesis 2:24 diz assim, ó. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Provérbios 24:3 diz, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento, ou com o conhecimento, ela se estabelece. Diga, sabedoria
e conhecimento. É interessante que o escritor não diz que se constrói, se consolida com amor, mas com sabedoria e conhecimento. Porque amor sem sabedoria e conhecimento vira-se uma estupidez, vira uma estupidez. Agora, a importância da preparação antecipada, a importância da preparação antecipada. Nós temos no Brasil uma casa de recuperação de casamentos. É uma clínica que restaura casamentos. Da inauguração até hoje, nós já recebemos 1.528 casais se separando. Casais se separando. Casais separados há 1 mês, 3 meses, 1 ano, 3 anos, 8 anos, 20 anos. Nós recebemos casais se separando. E os casais chegam lá, se separando, 70% saem de lá restaurados. Agora, eu atendi boa parte desses casais, eu ministrei quase sobre todos, eu conversei com muitos. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema? Por que casais que têm tudo para dar certo, de repente, não funcionam o casamento? Por que casais que têm tudo para construir escrever uma história linda, mas estão escrevendo uma história horrorosa? Por quê? Por quê? Eu ouvi algo do meu filho que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: para você dirigir um carro, quanto tempo você estuda? Quantas aulas você faz? Quantos exames você faz? Para você dirigir um carro, é proibido você, sem habilitação, pegar um carro e sair dirigindo. Sim ou não? Se você fizer isso, você vai ter problema com a polícia. Você vai ter problema com a lei. É proibido dirigir um automóvel sem habilitação. Agora eu pergunto, quanto tempo você estudou para casar? Agora, dirigir um carro é mais importante do que dirigir um casamento? Dirigir um carro é mais importante do que conduzir uma família? Preste atenção, a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque faltou dinheiro. O meu povo foi destruído porque faltou amor. Não, o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Querem ver como é simples? Se eu pergunto para você, por que você casou? Por que você casou? Se fosse para você escrever numa folha agora, por que eu casei? Agora, por que você casou com essa pessoa aí? Aí vai ficando mais difícil ainda, não é? Agora, o que é casamento para você? Se você não sabe, se você não consegue responder de forma pronta o que é casamento, significa que você talvez tenha se casado sem fazer o treinamento necessário, os testes necessários, sem tirar a habilitação. Esse é o grande problema. O grande problema é que a maioria das pessoas se casam sem saber absolutamente nada sobre casamento. Sobre casamento. E, por exemplo, se você pega um carro para dirigir e você nunca dirigiu, o que pode acontecer? Um acidente. E pode colocar em risco muita gente. Não é diferente com o casamento, gente. Não é diferente com o casamento. Outro sim. Quando você compra um carro, o que vem junto com o carro para que você conheça o carro? Manual do fabricante. Diga, manual do fabricante. Se você usa o equipamento sem ler o manual e o faz de forma errada e dá um problema, a fábrica garante, sim ou não?
você perde a garantia. Olha que coisa interessante. Quando você faz o que não deveria ter sido feito e queima e quebra, e você vai reclamar, você perdeu a garantia. Porque você não leu o manual para saber como funciona. Aí, no caso do Brasil, 110, você liga no 220, queima tudo e você vai reclamar. Aí a empresa pergunta, você leu o manual? Não. Você observou que tinha uma, como é que fala? Tinha uma etiqueta falando? Não. Então você não tem garantia. Você perdeu. Deus, presta atenção, Deus não garante um casamento quando o casal não lê o manual. E o manual é a palavra de Deus. Deus não garante um casamento em que o casal não leu o manual. Pô. E o manual do fabricante é a palavra. Agora, quantos estão lendo a palavra para, a partir dela, construir seu projeto de vida conjugal e familiar? Quantos estão lendo a palavra? Este é o grande problema. Então, se não deu para você se preparar, por favor, não deixe que os filhos se casem sem preparação. Outro dia eu levei lá na clínica 30 casais de noivos. E nós passamos com estes casais 3 dias. Sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã. Eles fizeram uma imersão no casamento. Eles conheceram o casamento por dentro. Eu levei um médico, um sexólogo, eu levei um conselheiro especializado, eu ministrei uma psicóloga, respondemos todas as perguntas. Estes, com certeza, não vão casar ignorantes sobre o que é casamento. O que é casamento? Por isso, se preparar tem a ver com conhecimento. Olha, com a sabedoria se edifica a casa e com o conhecimento ela se estabelece. Gênesis capítulo 1, verso de número 27, nos ajuda a entender algumas coisas interessantes. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho, diga macho. Presta atenção que macho, segundo alguns estudiosos, tem a ver com ishe, no hebraico, ishe, pontudo no português. E isha, fêmea, tem a ver com côncavo. As duas palavras têm conotação sexual, o pontudo, o côncavo. Agora, eu gosto de uma passagem, abra a sua Bíblia, não está aí no slide, então abra a sua Bíblia, deixa-me ver se é segundo livro de Reis, capítulo de número 5, se não me falha a memória, capítulo de número 6. Capítulo número 6. Abra aí a sua Bíblia, para você entender uma coisa. Veja só, aqui nos fala da escola de profetas liderada por Eliseu. Os discípulos, os alunos de Eliseu, perceberam que o espaço estava pequeno para o número de alunos. Eles sugeriram que deviam ampliar o espaço. Eliseu disse, vocês podem fazer como vocês sugeriram. Ir ao Jordão, pegar madeira para ampliar o espaço. E eles foram e levaram um machado. Veja o que está escrito no verso de número 5 a seguir. 4. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro, diga o ferro, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou, dizendo, ai, meu senhor, ele era emprestado. Pensa numa ferramenta chamada, quem já viu um machado aqui? Levante a mão, quem já viu um machado? O machado é feito de 2 partes. Uma parte é ferro. E a outra parte é madeira. Interessante. Usando essa ferramenta como o casamento,
A mulher é o ferro. O homem é o cabo. Até porque é o cabo que vai dentro do ferro. Agora, é interessante que essa ferramenta só faz sentido se o ferro estiver conectado ao cabo. Quando há uma separação, como houve aqui, e alguém gritou, ai, meu Senhor, era emprestado. Nesse momento em que há uma desconexão, o processo de construção para. Interessante. Eles estavam cortando madeira para ampliar o espaço aonde eles se reuniam como alunos da escola de profetas. Ou seja, quando houve uma desconexão e alguém grita, ai, meu Senhor, porque era emprestado, nesse momento para o trabalho, para o processo de ampliação, de construção. Toda vez que há um divórcio, uma separação, uma desconexão, o processo de construção do projeto de vida para. Agora, o que esse texto, de forma figurada, nos ajuda a entender? Olha só, o ferro recebe o cabo. O ferro recebe o cabo. Para fazer sentido, a ferramenta. Agora, veja esse próximo slide. Eu quero que vocês entendam isso, por favor. Diferenças. Se nós não entendermos e administrarmos as diferenças, nunca alcançaremos uma vida plena, harmoniosa e ajustada. Ferro é muito diferente de madeira. Se não vejam, primeiro, quais são as diferenças? Perfil de personalidade. Cada um de nós temos um perfil de personalidade. Não é que o seu esposo é ruim ou a sua esposa é ruim. Nós somos diferentes. Se nós não nos respeitarmos nas diferenças, não vai haver ajustamento. Pelo contrário, vai haver uma desconexão. Segundo, temperamento. O Tim LaHaye falava sobre os temperamentos, não é? Hoje se modernizou. Hoje o pessoal, principalmente do coach, da inteligência emocional, criaram outras nomenclaturas, mas em resumo é o mesmo. Aqui fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Hoje eles falam sobre temperamento dominante, temperamento extrovertido, temperamento paciente, temperamento analítico. Não é que eu sou melhor do que o outro, não é que ela é melhor do que a outra. Nós somos apenas diferentes quanto ao perfil de temperamento. Presta atenção. Autoconhecimento é determinante para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal. Se não houver autoconhecimento, não vai haver desenvolvimento pessoal. Amanhã, talvez, eu aborde um pouco essa questão. Então, eu preciso me conhecer e preciso conhecer o outro. Então, quando eu sei, a minha esposa tem um temperamento dominante, minha esposa tem um temperamento extrovertido, minha esposa tem um temperamento paciente, minha esposa tem um temperamento mais analítico. Qual é o temperamento da minha esposa? Será que ela sabe qual é o meu temperamento? Se você não conhece o outro e nem se conhece, dificilmente você vai conviver de forma paciente, harmoniosa, pacífica. Isso é um ponto importante. Segundo, tipo de educação recebida. Eu não posso exigir de você o mesmo que eu exijo de uma outra pessoa, porque cada comportamento carrega por trás uma história que a gente precisa respeitar. Eu vou repetir.
Cada comportamento tem por trás uma história que a gente precisa respeitar. Você não pode cobrar do outro o que você espera de mim, ou que você cobra de mim, porque eu nasci num berço cristão. Meus pais eram pastores. Nunca ouvi meu pai falar um palavrão, nem falar mal de quem quer que seja dentro de casa. Meu pai era um homem cuja integridade, meu pai era tão íntegro que ele morreu há 37 anos e até hoje falam da integridade do meu pai na cidade. Agora, aquele outro irmão, ele cresceu num lar como eu conheci. O pai morreu vomitando pedaços do fígado de tanto beber. A mãe era prostituta. Como você cobra de mim o mesmo que cobra dele, sendo que as nossas histórias são diferentes? Sendo que o tipo de educação que recebemos foi completamente diferente. Então, se eu não conheço a história da minha esposa, eu vou julgá-la a partir da minha história. Isso é injusto. Eu vou avaliá-la a partir da minha história. Isso é injusto. Presta atenção, isso é injusto. Por isso, você precisa conhecer qual é a história da sua esposa. Sua esposa precisa conhecer a sua história. Que tipo de educação cada um recebeu? Quando eu convivo com esta consciência, aí sim eu me torno agente de cura. Aí sim eu me torno agente de transformação. Aí eu entendo o propósito do casamento. Em quinto lugar, ou quarto lugar, eu preciso entender que a psicologia do homem é muito diferente da psicologia da mulher. Nós olhamos para a mesma coisa e enxergamos de forma diferente. Interessante. Homem e mulher ouvem a mesma coisa e interpreta de forma diferente. Por quê? Porque o homem é racional, a mulher é emotiva. E outra coisa, o nosso nível de maturidade nos faz ver, de repente, uma outra perspectiva. Então, a psicologia do homem é muito diferente da psicologia da mulher, e a psicologia da mulher é muito diferente da psicologia do homem. Gostos diferentes. Isso tem a ver com cultura, eu coloquei lá embaixo. Isso tem a ver com cultura. Cada um de nós veio de uma cultura familiar diferente. No Brasil ainda? No Brasil é mais complexo. Porque, por exemplo, você vai em alguns lugares no Brasil, dá a impressão que é um outro país. Você não entende a língua. Você não entende o linguajar. Você não entende, às vezes, o sotaque. Na minha própria cidade, eu moro em Bragança Paulista, mas em Bragança Paulista, mais ainda assim para dentro lá, eles falam de um jeito que você precisa de intérprete. Se você for no Rio Grande do Sul, mesma coisa. Então preste atenção, e se tratando de comida, eu viajo pelo Brasil, acho que eu já fui em quase todas as cidades do Brasil, ou se não nas maiores, nas principais, eu já fui em quase todas as cidades, já experimentei todas as comidas. Muito diferente. Muito diferente. Minas Gerais, muito diferente do Nordeste, buchada de bode. Buchada de bode, não é? Aí você vai lá em Minas, pão de queijo, não é? Ou então um queijinho fresco. Aí você vai em Goiás, pamonha, uma coisa deliciosa, não é? Mas você chega lá no Rio Grande do Sul, é aquelas costelas sendo assadas, assim, que só eles sabem fazer. Dá água na boca, não é, irmão? Que saudade, não é? Então, presta atenção. Agora, não só isso. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, lá no Santa Catarina, Paraná, muito frio no inverno.
Agora, no Nordeste, nunca faz frio. Aí casa o nordestino com um do Sul. Como é que faz? O nordestino gosta muito de pimenta. Não é? De pimenta. De repente o mineiro e o paulista nem tanto. Então, são gostos, preferências muito diferentes. Então, são culturas. Agora, preste atenção. Suponhamos que ela é filha de militar, neta de militar, bisneta de militar. E ela é militar. E ele é filho de ator de circo. Neto de ator de circo. Bisneto de ator de circo. Eu pergunto, essas casas têm culturas diferentes, sim ou não? Com certeza. Por exemplo, artista trabalha de noite, dorme de dia. Não são muito organizados, assim, são meio nômades, principalmente se for circo. Não é? Se adequam, se adaptam, muito fácil. Agora, ela não. Ela é extremamente disciplinada, extremamente criteriosa, extremamente submissa ao princípio de autoridade e tudo certinho. Gente, são culturas completamente de palavra de ordem na casa dela, disciplina. Palavra de ordem na casa dele, indisciplina. À vontade, gente. Chega a hora que dá, sai a hora que pode. Cada um come no horário. E na casa dela? Não, na casa dela, 8 horas café. 12h15 almoço. Não é? Então, são diferentes. Agora, os dois se cruzam e se casam. Como é que os dois vão conviver? Ela não suporta pimenta. Ele, como um bom nordestino, tudo com pimenta. Ela mora no sul. Ele no Nordeste. E ele não gosta dessa coisa de frio. E ela ama o frio. Como é que a gente vai juntar isso? Por isso que casamento, gente, dá certo quando se entende esse aspecto das diferenças. Vamos dar um pulão, por favor. Continua, queridos. Se entendermos e respeitarmos e conciliarmos as diferenças, a gente vive muito bem. A gente vive muito bem. Agora, casamento é uma chamada para servir. Repete comigo. Casamento é um chamado para servir. Marcos 10:43. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Agora, eu acho que se você entender isso aqui, você entendeu a chave. Quem casou para ser feliz aqui? Levante a mão. Bem alto, bem alto. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Sabe quando é que a felicidade nos encontra? Quando nós cumprimos um propósito. A felicidade não é o produto. A felicidade é o subproduto. É interessante que as pessoas não entenderam isso. Quando é que eu sou feliz? Quando eu cumpro uma missão, quando eu cumpro um propósito. E um dos propósitos do casamento é servir. É servir. É servir. Sabe o que eu digo para as moças? Você quer começar bem?
Comece com um rapaz que gosta de servir, porque entendeu o propósito da sua própria vida. Sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer o seguinte: quem não vive para servir, não entendeu porque está vivo. Por que você acha que Deus te criou? Para ser um mala sem alça? Para ser uma mala sem alça com a rodinha estragada? Repete comigo aqui, ó. Tudo o que foi criado foi criado para servir. Mostre para mim apenas uma coisa que tenha sido criada sem um propósito, que não seja servir. Mostre para mim. Pastor, mas e aquele bichinho? Pode pesquisar, tem um propósito. Por exemplo, por que Deus colocou pelo no seu nariz? Por quê? Hein? Por quê? Filtro. Percebe? Filtro. Por que você tem orelha? Você acha que Deus colocou aí só para você ficar diferente? Concha acústica. Presta atenção, gente. Tudo que foi criado, tudo que foi criado e tudo que é criado tem um propósito: servir. Presta atenção. Servir. Você está sentado em algo que foi criado para servir. Você está vestido com algo que foi criado para servir. Aí, ó, foi criado para servir. Tudo. Agora, o que acontece, por exemplo, com esse microfone, quando fica velho, quebra e não funciona mais, não serve mais, o que acontece? Joga. Cuidado, marido. Cuidado, esposa. Preste atenção. A única razão que justifica eu estar no casamento é o meu serviço. A única razão que justifica a minha esposa estar no casamento é o serviço dela. Por isso, preste atenção. Eu não casei para ser servido. Eu casei para servir. E aí o que acontece? Você sabe, olha que coisa interessante. Você sabia que quando nós servimos, assim, nós servimos prazerosamente, quando nós servimos, o nosso cérebro produz neurotransmissores do nosso bem-estar? Produz, tipo assim, ocitocina, serotonina, produz hormônios que têm a ver com o nosso bem-estar. Uma coisa nas mulheres que produz isso também é fazer compra. Eu me lembro que acho que foi a primeira vez que eu fui com a minha netinha no shopping, bem pequenininha, a Luísa. Quando nós entramos no shopping, lá em Campinas, que é muito bonito, muito grande, quando nós entramos, que o meu filho e a minha nora soltaram ela, parece que ela tinha sido batizada com o Espírito Santo. Quase que ela falou em língua no shopping. Eu fiquei olhando aí, ó, coisa de mulher. Servir é cumprir uma missão. E quando você serve, a felicidade te acha. Amém, queridos? A felicidade te encontra. Agora, a pergunta que fica é, pode passar a próxima, por que servir? Porque Jesus, o nosso maior exemplo, serviu. E depois de servir, lavando os pés dos discípulos, ele disse, eu vos deixei o exemplo. Segundo, porque é uma missão que dá sentido para o nosso existir. Hoje pela manhã, eu tomando um café com a minha esposa, e ela disse assim, ouve essa mensagem aqui. Era a mensagem
de um irmão que está com câncer na língua. Muito pobre, muito simples. No Brasil, a gente ajuda bastante gente assim. E como eu tenho muitas conexões com senadores e deputados e empresários e gente que pode resolver algumas coisas, então a gente usa dessas conexões para ajudar pessoas. E aí eu falei com um dos homens mais ricos do Brasil para tentar conseguir uma vaga lá em Barretos, onde está o melhor hospital de câncer do Brasil e da América Latina. E aí ele me ajudou, aí eu falei com um deputado, ele também me ajudou, e aí nós encaminhamos todo um pedido para o hospital, e orando para dar certo, porque é coisa grave na boca do irmão, a língua e tal. Esse irmão tinha dores insuportáveis, e aí a gente orando, e hoje pela manhã a Rose falou assim para mim: ouve esse áudio. E era ele falando, todo feliz, porque saiu a autorização, o chamado dele para o hospital. E ele tinha ido, e aí ele começou a falar o tratamento que ele recebeu no hospital de honra. E você vê a alegria assim na garganta. Eu chorei de manhã, no café da manhã, eu chorei com a minha esposa. Porque servir faz a sua vida ter sentido. Agora imagina quando você serve a mulher, quando você serve o filho, quando você serve a filha, quando você serve a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada. Repete comigo: servir dá sentido ao casamento, à família. Preste atenção, gente. Número 3, o discípulo de Jesus tem como estilo de vida servir o outro. Porque quem não serve para a vida em família. Quem não serve para casar. Quem não serve para ser marido. Quem não serve para ser esposa. Quem não serve para ser pai. Não serve para ser mãe. Nós temos aqui um filho que adotamos, o Pedro. Chegou em casa com 24 horas de nascido. Quando a gente olha para o Pedro assim, 22 anos hoje, menino bonito, é o profissional da fotografia, ministro de louvor na igreja, pastoreia os adoradores na casa de Deus. A gente olha para o Pedro assim, a gente fala: como foi bom a gente se prontificar para servir o Pedro, para servir a Deus, servindo uma criança que poderia estar perdida, mas hoje está acolhida, cheia do Espírito Santo, na casa de Deus. É isso que dá sentido. O resto é resto, gente. O resto é resto. Entendeu? Servir. Porque a maior razão que justifica a nossa presença na família, no nosso serviço, porque servir é manifestar a natureza de Cristo, porque servir é o evidenciar de uma vida transformada, porque servir, pode passar por favor, porque servir é a melhor maneira de dizer te amo. Quando um marido leva o café na cama para a esposa, ele não precisa falar nada. Ela entendeu, te amo. Quando o marido se preocupa em servir a esposa, ele não precisa falar nada. Ela já entendeu, te amo. Quando a minha esposa me vê tratando bem a mãe dela, não precisa falar nada. Ela ouve assim, te amo. Entendeu? Repete comigo assim: as minhas atitudes falam mais alto do que a minha voz. Não pode haver incoerência. Não pode haver incoerência entre o que eu declaro e o que eu pratico. Se você não serve, não diga que ama.
Vou repetir. Se você não serve, não diga que ama. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, você me ama? Sirva me servindo. Porque quando eu sirvo a minha mulher, estou servindo a Deus. Quando a minha esposa me serve, está servindo a Deus. Quando eu sirvo a minha sogra, estou servindo a Deus. Quando eu sirvo meus cunhados, estou servindo a Deus. Quando eu sirvo os meus filhos, independente da crise que estão vivendo, estou servindo a Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer o seguinte: se você der um copo de água a estes meus pequeninos, a mim você está fazendo e não ficará sem recompensa. Quem quer ser muito feliz aqui? Levante a mão assim, por favor. Seja o que mais serve na sua casa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Neste ano, Deus vem incomodando muito o meu coração em relação ao princípio da honra. Em relação ao princípio da honra. Você quer viver uma dimensão de vida que você nunca viveu? Você quer se colocar debaixo do favor de Deus? Comece a praticar a cultura da honra, dentro e fora da sua casa. Sempre que a gente serve, e bem, a gente está honrando. E a Bíblia diz o seguinte: aquele que me honrar, eu honrarei. Aquele que me desprezar, eu desprezarei. Agora, quando é que eu honro a Deus? Quando eu honro você. Toda vez que eu honro alguém, seja quem for, estou honrando a Deus. E a Bíblia diz que haverá uma recompensa. Ah, pastor, essa recompensa é escatológica, é futuro. Não, não, não. Essa recompensa é aqui. Ah, se todos entendessem isso. Ah, se a Rose me ensina muito nesse aspecto. Eu vim desta vez para os Estados Unidos mais preocupado em honrar pessoas comprando lembrancinha do que comprar para mim mesmo. E aí, nós temos assim alguns filhos que adotamos jovens. E lá em casa mora 2. Aí eu disse: Rose, vamos comprar um presente para a Elisama, que é uma jovem que adotamos, e vamos comprar para o Ney, que é um jovem que adotamos. E aí eu disse: estou aqui no Walmart, vou comprar aqui um tênis aqui, em promoção. Ela disse: não, José. Ela quis dizer para mim: se é para fazer, vamos fazer bem feito. Vamos na Nike, pô. Vamos na Puma. Se é para honrar, vamos honrar direito. Porque você colhe a qualidade da semente que você planta. Mas tem uns irmãos miseráveis. Diz que está honrando, dando o pior. Quem dá o pior não espera receber de Deus o melhor. Vou repetir. Quem dá o pior não espera receber de Deus o melhor. Repete comigo: servir, é honrar. Repete comigo: servir, é honrar. E honrar é reconhecer o valor. Preste atenção. Servir nos liberta do egoísmo. Repete: servir nos liberta do egoísmo. Por que servir? Porque maridos e esposas apaixonados em servir são descomplicados, são facilitadores. Eu gosto disso. São facilitadores.
Mas vamos correr, porque o tempo se foi, não é? Casamento não é só um chamado para servir. Casamento é uma construção. Diga, casamento é uma construção. Mateus 7, versos 24 e 25, Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Rocha são os princípios e valores da palavra. Vamos ver então quais são dois princípios fundamentais da palavra para construirmos bem. Por essa razão, o homem deixará, repete comigo, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixar em três áreas. Repete comigo, deixar. Pai e mãe. Três áreas você tem que deixar pai e mãe: geográfica, emocional e financeira. Geográfica, emocional e financeira. Por quê, pastor? Porque se não há emancipação geográfica, emocional e financeira, o casal não se desenvolve, não cresce. Não avança, não progride. Por que alguns se casam e, em vez de amadurecer, continuam bebês de 70 quilos? Continuam crianças de 70, 80 quilos. Por quê? Porque não deixaram pai e mãe, não cortaram o cordão umbilical de dependência geográfica, emocional e financeira. É necessário que isso aconteça, esse deixar. Agora, a Bíblia diz: deixa pai e mãe para se unir. E aí vem número 2, une-se à sua mulher. Quando você lê na Bíblia assim, ó, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, no original hebraico, une-se é muito forte. Quando a gente lê no português, é une-se, mas no hebraico é muito forte. Esse verbo unir no hebraico dá a ideia de soldar uma parte na outra, colar uma parte na outra, fundir uma parte na outra, afeiçoar. Essa união, primeiro, ela é heterossexual. Não cabe aqui homoafetividade. Não cabe aqui homossexualidade. Está claro? Macho e fêmea. Coloca 2 homens num quarto para ver se depois de 9 meses nasce um bebê. Coloca 2 mulheres num quarto para ver se depois de 9 meses nasce um bebê. Família é pai, mãe e crianças. Preste atenção, heterossexual. Essa união é monogâmica. Pastor, como assim? Monogamia. Mas e Moisés, que tinha a cusita? E Jacó com 4 fontes maternas? E Davi com várias mulheres? E Salomão com 1000? O grande problema não é ter 1000 mulheres, é ter 1000 sogras, na verdade. E Salomão, presta atenção. Você já estudou a história de Salomão? No final da vida, a salvação de Salomão é uma incógnita, porque ele termina adorando os deuses das suas mulheres. Ele termina como idólatra.
E Davi, vai ver se funcionou direitinho. E Jacó, uma confusão. Aonde é que está o ideal divino? No Éden. Desculpem. Quando Deus fez Adão dormir um pesado sono, abriu-lhe e tirou a matéria-prima para fazer Eva. Pergunto, por que ele não fez 3 Evas? Eva 1, Eva 2, Eva 3. Morena, loira, ruiva. Por que Deus não fez 3 Evas? Só fez uma. Por quê? Por que está assim, ó? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E não 2, e não 3. Porque aqui está o ideal divino. E olha que o jardim era grande. Cabia muitas. Presta atenção. Vamos dar uma olhadinha no decálogo. Em Êxodo. Não adulterarás. Monogamia. Vamos dar uma olhada na relação de Deus com a sua noiva no Velho Testamento. Deus teve 2 povos, 3 povos, ou ele escolheu um povo? Monogamia. Olha agora para a relação de Cristo e a igreja. Cristo tinha mais de uma noiva ou tem uma única noiva? Só a igreja. Monogamia. Então este é o ideal. O que passar disso não é de procedência divina. União monossomática. Agora presta atenção. Para nenhum outro relacionamento horizontal, você encontra os 2 se tornam uma só carne. Escute aqui, irmãos, por favor. Depois que uma pessoa se casa, olha só o que a Bíblia diz. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Não diz assim, ó, digno de honra seja o marido, digno de honra seja a mulher, digno de honra seja... Não. Nesse texto diz, digno de honra seja o... Olha aqui, ó, digno de honra seja o matrimônio. Ou seja, depois que eu me casei com a Rose, nenhum outro relacionamento horizontal está acima do conjugal. Nenhum. Mas nem com a minha mãe, nem com a sua mãe. Agora ficou abaixo. Mas nem com os meus irmãos, nem com os seus irmãos, ficou abaixo. Mas nem com a igreja, nem com a igreja, ficou abaixo. Digno de honra entre todos. Aqui, ó, está aqui, ó. Seja o matrimônio. E os outros, pai e mãe está aqui, irmão está aqui, amigo está aqui, igreja está aqui. Só um relacionamento está acima de marido e mulher, o relacionamento com Deus, só. Todos os outros, por isso que é uma união monossomática. Outro dia eu ouvi uma conversa de uma mãe com a filha. Pensa numa mãe dominadora e manipuladora, querendo se colocar entre a filha e o marido. A Bíblia não diz os 3 se tornam uma só carne. Os 4 se tornam... Não, a Bíblia diz os 2 se tornam uma só carne. Se vocês me entendem, digam amém. Amém. 4, união indissolúvel. Diga, união indissolúvel. Não está aí? Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero que você leia, eu vou ler esse versículo, nós terminamos para continuar amanhã. Olha só. Malaquias, capítulo de número 2. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 2. Veja o que está escrito no verso de número 16. 16. Olha só. Eu acho que esse texto todo casal deveria colar na geladeira. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido,
Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Repete comigo: o Deus de pacto odeia o divórcio. O Deus de aliança odeia o divórcio. É interessante que às vezes quando a gente ouve assim, uns homens dizendo assim: eu tenho o direito de ser feliz, agora eu encontrei um anjo. Ou então é a mulher, né, que diz assim: eu tenho o direito de ser feliz, agora eu encontrei um anjo. Será que o Fábio Júnior é feliz? Será que a Gretchen é feliz? Será que o Chico Anísio, antes de morrer, era feliz? Eu coloquei no meu Instagram. Quem já me segue no Instagram aí? Levante a mão, por favor. Tá, quem não me segue pode começar a seguir hoje. É PR Josué Gonçalves. Eu coloquei no meu Instagram hoje pela manhã assim, ó. O que sustenta o casamento não é o amor, mas o compromisso de amar até que a morte nos separe. Eu ouvi o John Piper, Timothy Keller e um outro pastor, já com uma certa idade, falando em maturidade, casamento mais de 35 anos, e eles conversando, está no YouTube, eles diziam assim, conversavam e um perguntou para o outro: quantos anos de casado? 38. E você? Quase 40 também? Tudo mais de 35. E aí eles fizeram uma pergunta: o que sustentou nossa relação até aqui? O que nos trouxe até aqui, mais de 3 décadas? O que nos trouxe até aqui? Nenhum deles disse o amor. Nenhum deles. Todos disseram aliança, a promessa, o compromisso. Presta atenção. Aliança, promessa, o pacto, o compromisso. Decisão. Prometo te amar e estou empenhando minha palavra. Prometo te amar e estou empenhando a minha palavra. Estou empenhando. Gosto da ideia. Não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta o amor. Agora, o grande problema, gente, presta atenção, o grande problema é que as pessoas não entenderam o que é casamento ainda. Presta atenção. Casamento é uma viagem sem volta. Casamento é uma viagem sem volta. Casamento é a decisão de amar uma pessoa até que a morte nos separe. Repete comigo. É uma decisão de amar uma pessoa. Presta atenção. Uma pessoa. Até que a morte nos separe. Isso é casamento. Casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. Aí você me diz assim: pastor, o que é paixão? Gosto do que disse o doutor Pedro Calabres, que é um dos que mais entende de cérebro, de mente. Ele é um PhD, ele é um professor universitário no Brasil e conhece muito, um grande pesquisador. Ele diz o seguinte: paixão é demência temporária. Paixão é demência temporária. E ele explica que quando uma pessoa se apaixona, há uma alteração no cérebro, numa parte do cérebro. É a parte que a gente usa para decidir. Há uma alteração nessa parte do cérebro. Aí a pessoa fica impossibilitada
de decidir de forma correta, escolher de forma correta. Quanto tempo dura isso? Essa demência temporária por causa dessa alteração no cérebro. Quanto tempo dura isso? De 8 meses a 1 ano e 8 meses. Presta atenção. De 8 meses a 1 ano e 8 meses. Nós ajudamos um casal, um jovem casal, e ele se apaixonou por uma menina em casa, que morava com eles. Se apaixonou. E ele se apaixonou de um jeito que ele virou um adolescente. E aí houve toda uma mobilização. Eu levei ele para casa, e aí eles foram estar conosco por um tempo, e muita oração, o jejum, e instrução, e chacoalhando o cara, acorda, 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 acorda. Até que ele acordou. Hoje, ele sabe o que ele fala para a gente? Onde é que eu estava com a cabeça? Que loucura. Hoje ele fala para mim: pastor, como a gente fica cego, meu. Que loucura, meu. Como a gente fica cego, fica besta. Como a gente fica assim, a gente perde a noção de tudo. 8 meses, 1 ano, 8 meses. Depois que passa e cai em si, às vezes é tarde. Muitas vezes o prejuízo é irreparável. Por isso que, presta atenção, tem uma pesquisa que diz que 63% dos casais que se separam se arrependem depois. É a tal da paixão, pô. 63% dos casais que se casam, se separam, se arrependem depois. Agora, por que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? Por que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? Quem é pai, quem é mãe aqui? Levante a mão assim, por favor. Qual é o sentimento de um pai ao ver um filho se separar? Qual é o sentimento de uma mãe ao ver uma filha, um filho se separando? Qual é o sentimento? Repete comigo: Deus é pai. Outra vez: Deus é pai. Cada casal que se separa, o coração do pai chora. Deus odeia o divórcio. Ele é pai. Pastor, mas e os que se separaram? E aí? Eu sempre digo o seguinte: se antes de acontecer, se não houvesse um motivo que justificasse mesmo, se não houvesse um motivo, e você perguntasse para o pai: Pai nosso que estás nos céus, o que o Senhor acha? Deus nunca aprovou e Deus não aprova. Ele tolera. Vou repetir. Deus nunca aprovou e não aprova. Ele tolera. É claro, a graça de Deus, quem consegue dimensioná-la? A misericórdia de Deus, quem consegue dimensioná-la? Se houve arrependimento, confissão, pedido de perdão, Deus é Pai. Mas Ele nunca aprovou. Ele tolera, perdoa e diz: vai e não peques mais. Mas se dependesse só dele, não haveria divórcio. Fui claro, sim ou não? Fui claro, sim ou não? Se dependesse só de Deus, agora é claro, gente. Tem situações que eu falo para a pessoa: separa. Eu falo. Por exemplo, uma relação onde há abuso. O pai abusou da filha, pô. Como é que fica isso? Ou então a mulher toda semana apanha. Outro dia o Anderson Silva, não é o lutador, é um pastor. O Anderson Silva disse uma coisa interessante. Ele falou assim: eu prefiro uma mulher divorciada do que morta. Eu prefiro uma mulher divorciada do que morta. Então, uma relação de abuso
é insustentável. Agora, o que me preocupa é a banalização do casamento. Quando a pessoa se separa, porque se engraçou com outra, mais nova, mais interessante, esteticamente, mas com certeza vazia, oca por dentro. Porque eu não posso concordar que uma mulher que rouba o marido da outra, destruindo uma família, ela possa estar dentro de um plano de Deus. Me parece que isso não faz sentido. Estou sendo claro, sim ou não, amados? E aí a graça de Deus pode trazer o perdão. Mas outro dia alguém disse que a graça não anula a colheita do que a gente planta. A graça não anula a colheita do que foi plantado. E Davi experimentou isso. Sentiu na pele isso. Pagou caro colhendo os resultados daquilo que foi plantado. O bom mesmo é a gente pedir ao Senhor graça para continuar casado. Repete comigo, qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a melhorar. Outra vez, qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a melhorar. Quantos estão dispostos a melhorar aqui? Levante a mão. Que benção. Antes de orar, deixa eu só mostrar esse material para vocês aqui. Esse livro aqui, 104 erros que um casal não pode cometer. E quem não compra comete 105 erros. Esse livro aqui, gente, é muito legal. Quando a sogra atrapalha, quando o excesso escraviza, quando um engano torna-se desculpa para o fracasso, pornografia e a escala da violência, orgasmo, como defini-lo. Aqui eu falo de muitos assuntos interessantes. Quando são entendidas, as diferenças passam a ser motivo de prazer. Esse é um livro muito legal. Nós já distribuímos 200 mil livros desse no Brasil. Eu quase todo mês eu ouço um testemunho por causa desse livro aqui. E no final aqui, tem 37 perguntas para você responder, para ver que nota você tira como marido e ela como esposa. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para os maridos e a mulher que vai responder, tá bom? Vamos lá. Ao chegar em casa, antes de fazer qualquer coisa, você encontra a esposa e dá um abraço? Sim ou não, irmãs? Eles fazem isso? Você procura saber como foi o dia dela, fazendo perguntas que revelam que você sabia o que ela estava planejando para aquele dia? Sim ou não, irmãs? Você se esforça para ouvi-la e faz perguntas que incentivam a falar sobre o que sente? Sim ou não, irmãs? Você resiste à tentação de dar soluções prontas e, ao invés disso, demonstra interesse por aquilo que ela está falando? Sim ou não, irmãs? Ah, tá bom. Eu vou deixar para você responder em casa, então. Mas vamos responder em casa, entendeu? Mas aqui tem 37 perguntas para as mulheres. Então, vocês compram o livro, em casa vocês respondem, tá bom? É muito legal. Eu me lembro que teve um irmão que foi me ouvir no hotel, aí ele disse assim, pastor, é o seguinte, eu sou 10 lá em casa, eu só vim aqui para reciclar mesmo. Eu só vim aqui para fazer uma média com a minha mulher. Eu mandei ele responder essas perguntas, eu falei, se você tirar 5, você vai para a piscina. Não vem aqui não. Ele foi e respondeu, ele voltou assim, cabisbaixo, pastor, ora por mim aí. Falei, por que, irmão? Tirei 3. Esse livro é muito legal e os casais leem de forma divertida e é bem legal. E eu não trouxe muitos, por isso, quem chegar primeiro ali vai levar 1, certo? Esse livro aqui talvez seja uma das mensagens que eu mais gosto de pregar. É a última mensagem que eu ministro lá no SOS Casamento. E é impactante. Inclusive, todos que trabalham comigo, eles falam para todos os casais em tratamento, espere pela última mensagem, você vai ver.
É extraordinário o que acontece, é assim, coisa sobrenatural. E essa mensagem está aqui. Eu duvido que você consiga ler esse livro e não terminar em lágrimas, repensando muita coisa na sua vida para melhor. Esse livro é extraordinário. Poderia me vingar, preferi abraçar. Esse livro é extraordinário, é extraordinário. 7 segredos das mulheres que inspiram grandes homens. 7 segredos. Irmãs, são 7 chaves. Se você ler esse livro, o seu marido nunca mais será o mesmo. Muito legal. 101 erros que os namorados não podem cometer. Leve para seu filho, sua filha, sua sobrinha, seu sobrinho. É muito legal esse livro aqui, ó. Muitas pessoas, quando eu ensino sobre inteligência emocional, que é autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação, capacidade de perdoar, perguntam: Josué, onde é que eu leio mais sobre isso? Que elas gostam muito. Onde é que eu leio? Nesse livro aqui, ó. Casamento é uma viagem para toda a vida. Outro dia um casal leu, antes de casar, casaram, aí me deram um abraço na porta da igreja onde eu fui ministrar. Obrigado por aquele livro. Casamento é uma viagem. Como nós estamos evitando erros que os nossos pais cometeram. Esse livro é extraordinário. Casamento é uma viagem para toda a vida. Quem gosta de sexo, aí levante a mão assim, por favor. Quem gosta de sexo? Meu Deus. Teve os irmãos aí que eu vou orar por você, irmão. Deus ainda ressuscita os mortos ainda. Esse livro aqui, ó, Entre Lençóis, é muito legal. É Kevin Lehman. Esse livro, Entre Lençóis, ele é muito aberto, muito claro, muito assim. É muito legal esse livro aqui. Esse livro fala de posições, fala que sexo começa na cozinha. Quando eu li Sexo Começa na Cozinha, eu achei tão bonito essa parte, tão interessante, que eu disse: eu vou deixar aberto, minha esposa ler assim, no fogão agora. Tá? Sexo começa na cozinha, certo? E não tem criança aqui, não é? São todos assim, podem ouvir isso. Ele ensina aqui até as mulheres fazer corte de cabelo diferente. E não é o da cabeça. Não, mas é muito interessante esse livro aqui, gente. Ó, depois que o casal lê esse livro, muda tudo lá em casa. Eu conheço algumas irmãs que depois que leram esse livro aqui, elas descobriram o segredo de promover avivamento em casa 3 vezes por semana. E os maridos só dando glória. Ó, esses livros eu coloquei ali num preço muito acessível, e o pastor disponibilizou até a maquininha de cartão de crédito da igreja, se você só tem dinheiro de plástico, ok? Diga para a pessoa ao lado: invista mais na sua cabeça do que na sua barriga. Senão você sabe o que acontece, não é verdade? Vamos ficar de pé e vamos orar. Repete comigo: desejo de mudar é uma grande demonstração de amor. Outra vez: o desejo de mudar é uma grande demonstração de amor. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. E é uma decisão. Antes de vir para cá, eu sou pastor de igreja, eu tenho uma empresa, eu tenho colaboradores, eu tenho uma família. Eu realizo 6, 7 conferências no Brasil por ano, nacional. A demanda é muito grande. E a gente vinha cansado esses dias. Aí eu disse assim para minha esposa: antes de sair de casa, vamos evitar conversar assuntos que nos estressam. Decisão. E a gente nós viemos um pouco mais cedo para descansar, e a gente vem fazendo esse exercício. Eu quero crer que vem na cabeça da minha esposa alguns assuntos
que ela não fala. Veio na minha cabeça muitas vezes assuntos que eu não falo. Por quê? Porque é um tempo que a gente está tirando para descansar, relaxar. Isso é decisão. Decisão decide nossa qualidade de vida. Me lembro que há anos atrás eu decidi, depois de uma conversa com um amigo sobre o mal que açúcar faz no corpo, isso já faz mais de 13 anos, eu decidi nunca mais usar açúcar. Nunca mais. Um dia, um nutrólogo disse assim, isso há muitos anos atrás, quando você toma um copo de refrigerante, você desregula o pH do seu sangue e você deveria tomar, em seguida, 30 copos de água. Você acabou de ingerir veneno. Eu simplesmente decidi nunca mais tomar refrigerante. Eu não tomo refrigerante. Na minha casa não entra refrigerante. Eu decidi. Um dia eu decidi não falar mal da vida de ninguém mais. Eu decidi. Um dia eu decidi fazer de tudo para que minha esposa seja feliz do meu lado e meus filhos me venham, e que eu seja. Eu decidi ser uma inspiração para os meus filhos. É decisão. Presta atenção. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Vou repetir. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Não faz sentido você ser nutricionista e comer tudo que não deveria. Não, eu fui com a minha esposa levar meu sogro num cardiologista, isso há muitos anos atrás, e quando eu lá cheguei, o cara fumava, uma cardiologista. Eu perguntei, doutor, cigarro é bom para o coração? Isso é incongruente, isso é incoerente, isso é falta de bom senso. Eu falar que Jesus transforma, mas minha vida não mostra isso. Eu falar que Jesus muda, mas meu casamento está estragado. Eu falar que Jesus faz, mas minha família está sendo destruída por causa da minha ignorância, da minha estupidez, da minha incoerência. Eu não vim aqui só para dar uma palestra. Eu vim aqui para provocar mudança pela palavra. Quantos pode dizer amém? Amém? Quem precisa melhorar mesmo? Pastor, eu vim aqui, essa palavra mexeu comigo e eu saio daqui com a disposição de mudar em algumas áreas que o Senhor ministrou ao meu coração. Levante a mão, por favor. Agora, quem gostaria de vir aqui na frente e dizer, Senhor, eu me submeto à tua palavra e eu quero sair daqui melhor. Então pode vir aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Mas, Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a mudar na área que eu preciso mudar, Senhor. Eu não vim aqui por vir, eu vim aqui para me submeter à tua palavra e ao trabalhar do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Amor a Deus, amor a si mesmo, amor ao cônjuge. Vamos orar. Pai, o Senhor nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. O Senhor sabe o que nós não sabemos. O Senhor vai aonde ninguém mais vai. Por isso não tem como se esconder de Ti. Nós nos rendemos à Tua palavra e reconhecemos nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados. Muda-nos. Enche-nos o Espírito Santo, que o Teu Espírito produza em nós o Seu fruto, e que esse fruto seja percebido nas nossas atitudes e comportamento, e glorifique o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa muitas vezes nossa insensatez, nossa ignorância. Perdoa-nos, ó Deus, e que nós saímos daqui melhor do que aqui chegamos.
que nós saiamos daqui bem melhor do que aqui chegamos, e que em nós o teu nome seja glorificado, que nas nossas atitudes o teu nome seja glorificado, que no nosso andar na presença dos homens e na tua presença o teu nome seja glorificado, Pai, e que até domingo todos nós possamos sair daqui dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Deus nos tocou, Deus nos transformou, Deus nos libertou, a palavra nos trouxe direção. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém e amém. Se você está com a sua esposa, dê um abraço nela e faça uma promessa. Se você não está, abrace um irmão, abrace uma irmã. Abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos continuar ministrando nessa direção. E traga mais alguém com você. Liga para alguém, traga alguém com você. Deus abençoe. Se você quiser reforçar o nosso...